Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre superação e ele envolve a maravilhosa história de vida de duas amigas que ensinaram a ver e a ouvir por meio da poesia. Esse tema superação foi um dos temas sugeridos numa pesquisa que eu estou conduzindo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Essa nossa história começa há 140 anos nos Estados Unidos, quando uma menininha de apenas 1 ano e 9 meses contraiu uma doença muito severa e acabou perdendo a audição e a visão. Os pais não sabiam mais o que fazer, haviam tentado todos os recursos possíveis, todas as alternativas possíveis. Até que um dia, a menininha, com 7 anos, acabou conhecendo uma escola específica para cegos. E nessa escola, os pais acabaram conhecendo uma mulher de 20 anos, que era professora. Essa professora ela tinha uma particularidade. Ela também era cega e também havia sido aluna dessa escola. Ou seja, era um tributo vivo de que o método daquela escola funcionava. A professora conheceu a menina, a família conheceu também a professora, e eles todos resolveram que seria maravilhoso se trouxessem essa professora para dentro de casa, para que ela pudesse ensinar a filhinha deles. E assim foi feito. A menininha contava de 7 anos de idade, e estava nos primeiros dias de contato com essa professora aprendendo uma ou outra palavra com muita dificuldade. E se irritava facilmente. Já tinha uma série de dificuldades com as quais ela tinha que lidar, e ela tinha uma dificuldade ainda maior para aprender uma nova forma de se comunicar. E isso era frustrante, bastante difícil, você pode imaginar também. Um mês depois, no entanto, que a professora já estava com essa família, a professora teve uma ideia magnífica, uma ideia maravilhosa. E essa ideia foi o que virou totalmente o jogo na cabeça da menininha de 7 anos. Essa professora chamava-se Anne Sullivan e a menininha chamava Helen Keller. Uma mulher que acabou sendo conhecida no mundo inteiro como exemplo de superação. E Anne Sullivan também conhecida no mundo inteiro como exemplo de superação. E a virada de chave começou nesse momento que eu vou lhe dizer agora. A virada de chave começou quando a professora pediu para que a menininha ficasse com as mãos espalmadas para cima. E numa das mãos, a professora ficou derramando água. Numa das mãos caía água. E na outra mão, a professora fez sinais, desenhos, para que a menina sentisse, sendo desenhados na mãozinha dela, o que significava o que estava caindo na outra mão, que era água. E a menininha percebeu que assim ela poderia se comunicar, assim ela conseguiria entender o que se passava à volta dela. E a menininha entendeu, a Helen Keller, entendeu o que aquilo representava. A água se expressava dessa determinada forma que a professora, que também era cega, havia escrito na mão dela com a ponta do dedo. E assim elas começaram a se comunicar. A menina aprendeu 30 palavras em um único dia. E a poesia, não demorou muito, começou a fazer parte cada vez mais constante no dia dela. Até que, quando ela fez 13 anos, a Helen Keller tinha 13 anos, ela escreveu um poema lindíssimo sobre o outono. Um poema cuja descrição faria inveja a quem tivesse visão perfeita e audição perfeita. Tamanha a magnitude, a grandeza de espírito com que ela fez, com que ela imprimiu a descrição do outono ali naquele poema. Um poema lindíssimo. E ela passou então a escrever poemas menores, às vezes apenas citações dela mesma, ela colocando no papel pensamentos escritos sob uma forma poética, por assim dizer, em que ela conseguia se expressar o mundo interior dela, palavras-chave que ativavam alguma coisa nela. E ela começou a aprender a colocar de fato no papel essas ideias. Ela começou a aprender a escrever, por assim dizer também. E a amizade entre as duas perdurou longamente, por longa data, por muitos anos. A Helen Keller formou-se, ela cresceu, desenvolveu-se, formou-se em filosofia, foi a primeira pessoa surdo e cega no mundo a conseguir conquistar o bacharelado. E ela batalhou durante a vida inteira dela pelo ativismo em relação a causas de pessoas com deficiência. A Anne Sullivan também. E elas se comunicavam, elas se correspondiam por cartas. Nessas cartas, Anne Sullivan, que ainda atuava em certa medida como professora da Helen Keller, dizia o seguinte, quando ela percebia que a aluna perdia um pouco o controle ainda com relação às suas emoções. Ela dizia sobre o papel da poesia enquanto ferramenta de autoconhecimento, serenidade, e procurava relembrá-la do papel importante que a poesia tem e tinha
para que ela pudesse enxergar e ouvir o próprio mundo. Enxergar e ouvir o mundo como ele era, digamos assim, e enxergar e ouvir o mundo do outro também. Porque as palavras eram o recurso mais poderoso que tínhamos para tocar cérebros e corações uns dos outros, a começar pelo nosso próprio. E eu gostaria e essas cartas, algumas delas, né, antes de eu prosseguir, algumas dessas cartas estão compartilhadas pela Fundação Americana para Cegos. Vou deixar para você o material de consulta aqui embaixo, caso você também queira verificar. É muito lindo o material que elas traduzem. Acho que tem poucas cartas lá, talvez umas 2, mas tem muito material espalhado também pela internet nesse sentido. E o que eu quero compartilhar aqui com você, porque você já possa começar a aplicar nos seus dias, é o seguinte. Ao longo dos nossos dias, nossos sentimentos, nossos pensamentos, condições diversas, o nosso trato conosco e com o próximo, acaba sendo como a água que cai numa das nossas mãos, sem que por vezes nós nos demos conta do que está acontecendo aqui. É água caindo, mas a gente não consegue traduzir isso ainda, a gente não sabe o que é isso ainda, as emoções, os pensamentos, os processos em geral, o que está acontecendo? Acontecem nos nossos dias, mas nós, por vezes, não sabemos como eles se processam, o que está havendo ali de fato. Nós todos sentimos, nós todos pensamos, só que não nos damos conta propriamente de como isso trabalha conosco e como isso também pode trabalhar com outra pessoa na nossa vida. Até que a poesia em si, a própria poesia, viabiliza essa comunicação, viabiliza esse diálogo e a fruição dele a partir do nosso próprio conhecimento e depois conhecimento do mundo, conhecimento do próximo, por meio da poesia. A poesia, assim como Anne Sullivan fez apresentar para Helen Keller, traduzindo primeiro o mundo interior dela e ao mesmo tempo, e posteriormente, traduzindo o mundo externo e o mundo do outro, tudo pela poesia. É isso que eu gostaria de lhe oferecer aqui como pensamento. Quais possibilidades a poesia pode lhe oferecer para começar a traduzir o seu mundo interior, os seus sentimentos, os seus pensamentos, e assim viabilizar que nós possamos nos conhecer mutuamente? Você, nos seus dias, na sua vida em geral, as pessoas que são importantes para você. Aqui no canal nós temos uma série específica para poesia e saúde. A época em que Anne Sullivan apresentou esse recurso para Helen Keller era novidade, não se falava sobre isso. O poder da poesia, por assim dizer, como uma forma de terapia do autoconhecimento. E hoje nós temos uma série de pesquisas que desenvolvem esse assunto. Aqui no canal temos, eu acabei de dizer, uma série só para esse assunto. Então aqui ao final do vídeo eu vou lhe deixar 2 conteúdos para que lhe possam inspirar grandemente em relação ao que a gente acabou de discutir aqui, tá bom? Eu renovo meu convite para que você participe da pesquisa, para que eu possa te conhecer, você também possa me conhecer. É uma rápida pesquisa. Ao final dela, tem um vídeo bem bacana falando um pouco da minha história para você. E, além disso, eu preciso lhe dizer que foi um prazer ter você aqui comigo em mais um desses nossos conteúdos. O meu nome é Ulisses Aguiar, sou programador neurolinguista, escritor premiado e autor do livro e do método Poesia Viva. Se você ainda não estiver inscrito no canal, peço para que você se inscreva. Se você já estiver inscrito, muito obrigado por acompanhar e prestigiar o nosso trabalho. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até logo, tchau, tchau!